Ok, essa é a aula 1 do curso de Álgebra Linear. Hoje a gente quer ver dois conceitos básicos, que é o conceito de vetor e de operação com vetores. Pegando a definição 1.1 da referência do curso, nós temos definições de vetor, entradas e de Rn. Bom, segundo essa definição, o que seria o vetor do Rn? Bom, é simplesmente uma lista ordenada de n números reais, que também nós podemos chamar de n-upla de números reais. Então, como é que a gente representa um vetor? Normalmente, nas referências, é muito comum você encontrar o vetor representado na forma de uma letra em negrito, para diferenciar das coordenadas do vetor, que em geral são números sem negrito com um subíndice que indicam a posição da coordenada. Então, essa aqui é a primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada, até a enésima coordenada. É uma forma comum de também a notação de vetor ser utilizada nas referências, é você ter uma letra com um vetorzinho, uma flechinha em cima, indicando que aquilo é um vetor. Como é que a gente representa o vetor? Então, inicia com um parênteses, tem as coordenadas separadas por vírgulas, o parênteses marca que fechou, terminou o vetor, e onde cada uma dessas coordenadas é um número real, aí pertence a R, ou seja, é um número real, é chamada de entradas do vetor U. Certo? Então, cada uma dessas coordenadas também pode ser chamada de entradas do vetor. Com isso, a gente obtém o que a gente chama com esses conceitos, a gente obtém o que a gente chama o conjunto do Rn. O que é o conjunto do Rn? Bom, cada uma dessas coordenadas é um número real, então ela pode assumir diferentes valores. Se eu for atribuindo diferentes valores aqui para cada uma das coordenadas, eu vou construindo diferentes vetores para cada mudança no valor das coordenadas, e o conjunto de todos os possíveis vetores que eu posso construir é exatamente chamado de Rn, né? O autor logo em seguida traz alguns exemplos para deixar bem claro. O que seria R2? Bom, R2 significa que são duas coordenadas de números reais. Então aqui eu tenho aqui um vetor, o início do vetor, o fim do vetor, com duas coordenadas, cada uma delas é um número real. A primeira coordenada é menos 6 e a segunda coordenada é menos 8. Aqui do lado a gente tem outro vetor, o início do vetor, fim do vetor, também com duas coordenadas. A primeira coordenada é 1, a segunda coordenada é 2. E da mesma forma você pode continuar generalizando, né? O que seria R4? R4, 4 coordenadas reais. Então aqui o primeiro vetor com 4 coordenadas reais. O segundo vetor começa aqui, termina ali. Também com 4 coordenadas, menos 2 é a primeira coordenada, 7 quartos é a segunda coordenada, menos 1 é a terceira coordenada e 2 terços é a quarta coordenada. R5 seriam vetores agora com 5 coordenadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas e assim por diante. A gente pode construir o Rn, seria o caso geral, né? Com n coordenadas, quantas coordenadas a gente queira. Logo em seguida, o autor traz uma observação bem interessante. Ele vai justificar por que é interessante tratar do conjunto do Rn, além de 3 coordenadas, né? Porque em princípio, algumas pessoas podem imaginar que, bom, a gente só tem 3 dimensões no espaço físico, então por que a gente vai tratar de mais do que 3 coordenadas, né? E de certa forma isso se justifica, né? Essa intuição, porque se a gente pensar na física, diversos elementos da física são descritos por 3 coordenadas. Vamos pensar, por exemplo, uma força. Uma força pode ser entendida como um vetor de R3, porque a gente pode entender uma força como sendo decomposta numa componente em X, uma componente na direção Y e uma componente na direção Z. Então, dessa forma, a gente teria que a força seria um vetor, as forças de uma forma geral seriam vetores do R3, né? Assim como outras grandezas físicas, né? A gente pode pensar em campos eletromagnéticos, ou velocidade de partículas, satélites, mesmo posição, tudo isso pode ser entendido, né? Podemos representar como vetores em R3. Então, por isso ele teve essa preocupação de justificar o porquê de você considerar casos mais gerais, onde você teria
n dimensões, né? Um n maior do que 3. Então vamos dar uma olhadinha no comentário do autor e vamos entender um pouco o que ele quer dizer com como é que ele fez essa justificativa, né? Então, por que Rn com n maior do que 3? Mais do que as 3 dimensões, né? Ele fala aqui, ó, mais do que as 3 dimensões do espaço, né? E aí o exemplo que ele dá é quando você vai realizar simulações computacionais de diversos modelos, né? Então, quando você trabalha com modelos da realidade, muitas vezes você cria sistemas sistemas que tem muito mais do que 3 variáveis, né? Então, o exemplo que ele falou é a estrutura de um prédio dividir em bloquinhos aqui, ó. Se você olhar aqui, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer mais ou menos o seguinte, vou tentar fazer um esboço aqui para explicar a ideia. Você tem uma estrutura e aí você quer calcular a tensão em cada região aqui dessa estrutura. Então, uma forma de fazer isso é você decompor aqui essa estrutura tridimensional em uma malha de blocos, né? Você construir pequenos bloquinhos aqui. E aí você calcular em cada um desses nós quanto que é a tensão no local. Certo? Calculando, então, como se você pegasse cada ponto desse aqui e definisse uma variável, que é a tensão naquele ponto da malha, é uma variável xi. Então, imagina que a gente construísse uma malha com diversos pontos, a gente poderia ter o i aí variando de 1 até, por exemplo, 2.000 pontos. Fosse uma malha. Esse número é bastante realístico. Os sistemas que você resolve computacionalmente costumam envolver matrizes 2.000 por 2.000, né, vetores 1 por 1.000, 1 por 2.000 e assim por diante. Então, nesse caso, quanto é que seria a tensão, a nossa variável aqui? A variável seria a tensão em 2.000 pontos, né? Então, seria a tensão no ponto 1, a tensão no ponto 2, a tensão no ponto 3, assim por diante, até a tensão no ponto 1000. Né? Os programas que simulam cálculos de estrutura estão baseados basicamente nisso daqui, numa discretização do domínio tridimensional, e onde você define diversas variáveis, você calcula em cada ponto quanto que seria a tensão, e aí você tem uma estimativa de quanto que é a carga na estrutura real. Que é basicamente o que ele observa aqui, né, com relação aos sistemas, né. Então vale aí essa observação do autor, bem colocada, né. Então vamos agora para o outro conceito que a gente queria trabalhar hoje, que é o conceito de soma e multiplicação de vetores, né. Então vamos começar pela soma. Soma de vetores. Se eu pegar dois vetores aqui, o vetor u, com n coordenadas, né? Então o 1 até o n são as n coordenadas do u, e v1 até vn são as n coordenadas do v. Como é que eu vou fazer a soma de u com v? Bom, é simples, né? Basta você pegar e somar coordenada a coordenada. Então, na primeira coordenada aqui do vetor resultado, da soma, o que você vai tomar? Vai simplesmente pegar a primeira coordenada do u e somar com a primeira coordenada do v. E assim por diante, né? Na segunda coordenada, o que você vai fazer? Você vai pegar a segunda coordenada do u, somar com a segunda coordenada do v e assim por diante até a enésima coordenada, né? Então você vai soma de vetores, basta somar coordenada a coordenada e está bem definida a operação de soma. Ele faz uma observação também que é com relação ao vetor nulo, né? O que seria o vetor nulo? É simplesmente um vetor onde todas as coordenadas dele são zero, né? Então você representa aqui no caso aqui o zero em negrito, né? E ele vai ter a mesma propriedade que o zero tem para os números, né? Você somar um vetor ao vetor nulo, como todas as coordenadas são zero, né? Você vai estar somando coordenada a coordenada, vai dar o próprio
vetor v, porque você não vai somar nada em nenhuma coordenada. Então, nesse caso aqui, o vetor nulo está fazendo o mesmo papel do que o zero, né? Porque ó, você tem números 3 mais 0, resulta o próprio 3, né? Então, assim como em vetores, somando o vetor mais o vetor nulo, você vai ter sempre o próprio vetor. A outra operação é a multiplicação por escalar. Então, nesse caso, o que você tem? Você tem um vetor e você tem um número, nesse caso aqui, um número real, t pertencente a r. E você vai definir uma operação entre t e u, quer dizer, entre o escalar e o vetor. E o que vai ser essa operação de multiplicação, que é t vezes u? Simplesmente o t entra multiplicando coordenada a coordenada. Todas as coordenadas do u são multiplicadas por t, né? Então, podemos fazer aqui alguns exemplos, né, dessas duas operações. Vamos pegar exemplos de R2. Podemos pegar U e V em R2. Então, U e V, ambos vetores de R2. Por exemplo, podemos pegar o U como sendo 1 e 3 e V como sendo o vetor 0 e 1. Nesse caso aqui, o U mais V vai ser o quê? Simplesmente somar coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada de U mais a primeira coordenada de V, a segunda coordenada de U mais a segunda coordenada de V. Com isso, a gente vai ficar com o vetor 1, 4 como resultado da soma dos dois vetores, né? Então, é fácil calcular o U mais V simplesmente somando coordenada a coordenada. No caso da multiplicação, você tem que ter, além de um vetor, né, e de R2, você pode ter um escalar. Então, vamos pegar um t pertencente a R, nesse caso vamos pegar t igual a 2. Então, quanto é que vai ser o t multiplicado por u? Agora a multiplicação, o escalar multiplica as duas coordenadas. Então, vai ser a primeira coordenada é 2 vezes 1, e a segunda coordenada vai ser 2 vezes 3, ou seja, o resultado aqui nesse caso vai ser 2, 6, né? Dobrou cada uma das coordenadas. Bom, era isso que a gente tinha para a aula 1, definir as operações. A gente se vê na próxima aula.